Estamos agora no capítulo 10, né? E no capítulo anterior ele termina falando que a seara precisa de ceifeiros, e aqui nós vamos começar ele chamando os seus 12 discípulos para começar a grande comissão, a grande missão, né? Ele chama os seus discípulos, discípulo significa aprendiz, primeiro usado para os 12 e depois estendido para todos os cristãos de uma maneira geral. E são eles os discípulos de Jesus: Simão, chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Esse o publicano vai perseguir Mateus, né? Tiago, filho de Alfeu, Libeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote. Zelote era um grupo que se opunha ao domínio de Roma. Era à frente da libertação judaica. Então esse Simão ele fazia parte desse grupo, né? Como se ele fosse um rebelde, né? Vamos dizer assim. Judas Iscariotes, provavelmente Iscariotes, não era o sobrenome, mas sim um homem de Criote. Tradução do grego para o hebraico, de repente eles confundiram isso e ficou Iscariote como sendo um sobrenome. Jesus envia os 12 para pregar a chegada do reino de Deus e faz recomendações dizendo que eles devem ir antes das ovelhas perdidas, aos judeus, para citar o antes. Para ele citar o antes, que ele diz antes de ir às ovelhas perdidas, é porque existe o depois, e o depois é para os gentios. Para ilustrar, porque a gente confunde um pouco isso, a gente acha que gentil, a gente interpreta às vezes de outra maneira. Gentil significa não judeu, e não quer dizer o não cristão, como a gente interpreta, né? A gente fala os gentios, não cristãos. Não, um gentil é um não judeu. Um judeu pode optar por ser por um judaísmo ortodoxo, conservador, reformado, ou por um judaísmo messiânico, ou ainda por alguma outra religião. O judaísmo é uma religião. No Brasil temos judeus católicos, temos judeus nas igrejas orientais. Judeu não é uma religião, e sim um povo. E não é um povo porque nasce em Israel. Quem nasce em Israel é israelita. O judeu pode nascer em qualquer lugar do mundo. Nós temos judeus nascidos no Brasil. Também não é uma religião. Existem, inclusive, judeus ateus. Temos também muitas pessoas nascidas em Israel que não são judias. Então, compreenda que judeu é um povo. Gentil significa não judeu, não pertencente ao povo judeu, mas pode pertencer ao judaísmo, se ele quiser. E se ele virar um prosélito, que é um gentil convertido ao judaísmo, e até mesmo, aí ele pode, se ele quiser, ele pode fazer parte do povo judeu, porque um prosélito ele pode assumir como povo judeu. Como também o gentil ele pode se tornar um judeu messiânico. Ele se converte, ele é um prosélito e depois ele passa como judeu messiânico. Ele continua com a raiz judaica, mas ele reconhece Jesus como Salvador. Uma curiosidade, quando o gentil se converte ao judaísmo, ele e seus filhos passam a integrar e são considerados povo judeu. Quando um judeu se converte ao cristianismo ou a qualquer outra religião, ele continua sendo judeu, porque judeu, como eu falei, é um povo. Ele não vai perder essa essência. Ele ordena que sigam os seus passos na missão ao anunciar o reino de Deus. Aqui Jesus ele ordena que os discípulos sigam os seus passos, que curem os enfermos. Aqui ele faz uma distinção para os leprosos, porque ele diz curar os enfermos e limpar os leprosos. Significa que ele não está enquadrando os leprosos como doentes. Ele, na minha opinião, ele está enquadrando os leprosos como sujos, impuros, né? Por isso que ele fala em limpar. Por causa do pecado, né? Sujos por causa do pecado. Ressuscitar os mortos, expulsar demônios, alerta para que o serviço seja gratuito, não pode ser cobrado, né? Porque eles recebem de graça e de graça eles vão servir. E ainda fala para que eles não possuam bem algum.
fala para saudar as casas, isso é abençoar. Aqui ele usa paz no sentido de shalom, que não significa apenas a paz, como a gente costuma falar, eu mesmo falo em shalom, que a gente só está mandando a mensagem da paz, mas shalom significa muito mais coisa. Significa tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. E não só shalom, aleichem, que significa a paz seja convosco. É uma saudação comum em Israel, né? Shalom, você escuta na rua, shalom, as pessoas falam em qualquer lugar, shalom, é comum, é como a gente fala aqui, olá, bom dia, né? Mas essa paz que o Senhor está falando aqui em cima é uma paz abrangente, é uma paz para abençoar muito mais do que só a paz do Senhor que a gente dá, né? Ele declara que se as casas não receberem a shalom, ela voltará para eles. Fala que as cidades também terão juízo. Diz que não vai ser fácil, vão sofrer perseguições, açoites, mas que Deus falará através deles. Pregar nos telhados, quando ele diz pregar nos telhados, é que são telhados, são tetos retos, né? Comuns na época. E as pessoas se reuniam nesses telhados quando o clima estava agradável. E como as casas eram próximas, era fácil fazer anúncios públicos dali. De cima dos telhados, os vizinhos conversavam, discutiam, anunciavam coisas, inclusive as coisas do reino de Deus. Diz que Deus tem poder sobre a vida e a morte, a alma e o corpo. Declara que nossa aliança com Ele tem que ser pública. Nós não podemos ser agentes secretos. A gente até conhece algumas pessoas que são agentes secretos de Jesus, né? Elas são de Jesus dentro da igreja, elas falam de Jesus com fervor, mas fora da igreja, no seu trabalho, na sua vida secular, elas não demonstram que elas pertencem a Jesus, e se falar, elas até fingem que não é com elas, porque às vezes ser de Jesus causa assim, um certo constrangimento, né? Não arranca aplausos, às vezes você está no meio, numa roda que não é muito legal, as pessoas saberem que você é de Jesus, para você não parecer aquela pessoa chatinha, aquela pessoa que está ligada às coisas do reino de Deus, não é muito moderno, não é? Então, assim, mas Jesus, ele declara que se a gente não reconhecê-lo publicamente, no grande dia, ele também não vai nos reconhecer. Então, pense nisso. Ser de Jesus é um compromisso. E o Senhor nos quer por inteiro, ele não quer a gente pela metade. Tá? Fala dos problemas familiares, as tensões que existem nas famílias, que hoje a gente tem visto, né, tanto desequilíbrio entre pais e filhos, entre marido e mulher, a gente tem visto tantas coisas, e isso o Senhor já previa lá atrás. Mas quando a gente tem o Senhor reinando nas nossas casas, há paz e há equilíbrio. A gente vê a diferença das pessoas que servem e das pessoas que não servem ao Senhor, das pessoas que caminham, as famílias em geral, né? E das que não caminham com o Senhor, tem uma diferença gritante, né? E declara que aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão. Aqui o Senhor está querendo dizer que quando a gente recebe alguém, algum representante do reino de Deus na qualidade de profeta, a gente deve honrá-lo. Honrá-lo não é botar tapete vermelho, honrá-lo não é abençoar com dinheiro, nada disso. Honrá-lo sabendo que ali está um representante do reino de Deus. E é isso que o Senhor está falando. E quem fizer isso vai receber galardão. Meu querido, eu espero que você esteja entendendo, eu espero que eu esteja sendo clara, esteja conseguindo passar para você o pouco do que eu sei, mas pode estar certo, que eu tenho feito com bastante carinho e a minha intenção é que você se envolva com esse Jesus maravilhoso, que você mergulhe na palavra dele, leia, porque eu posso te explicar pouquinho, mas o Espírito Santo, meu querido, ele vai revelar coisas para você nas entrelinhas, ele vai revelar para você segredos que só ele pode revelar, e ele só vai revelar se você se envolver. Então, meu desejo é que você cresça, e cresça muito, tá bem? E a gente se vê agora na segunda-feira, que amanhã nós vamos estar envolvidos com as igrejas, e aí a gente não vai ter vídeo, tá bem? Muito obrigado, bom domingo para vocês, e até segunda. Fique na paz do Senhor. Shalom, shalom para você, tá bem? Um beijo.